Olá, meus amigos queridos, que a paz de Cristo esteja com vocês. Eu sou a pastora Zenilda, para quem não me conhece, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou em meu coração. O título dessa mensagem é Boas Notícias, Boas Novas, Good News em inglês. Nós temos visto tantas notícias ruins pela televisão e pela internet, e eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas estão meio abatidas e têm ficado triste com tanta notícia ruim e triste que nós ouvimos. Então é por isso que eu quero te trazer algumas boas notícias. Aconteceu comigo semana passada isso. A gente vendo tantas notícias ruins, teve uma em específica que me deixou tão abatida, tão triste, que eu cheguei até a chorar e eu fui orar. Eu fui orar a Deus e assim me sentindo tão triste e abatida por causa desse acontecimento, eu comecei a orar ao Senhor e de repente veio à minha mente a palavra que está no livro de Salmos, onde o salmista rei Davi também estava tão abatido por causa dos acontecimentos na vida, no reinado dele naquele tempo, e ele foi orar a Deus e a conversar com Deus ali. Ele escreveu esse salmo: Por que estás abatido, ó minha alma? E por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Está em Salmos 42, 11, e eu convido você a, quando tiver um tempo, leia os livros de Salmos. São palavras confortantes. Ali há muitas palavras que nos fortalecem o nosso emocional, o nosso espiritual. Sabe, o abatimento emocional ou espiritual pode acontecer com qualquer um de nós. Aconteceu com os profetas no passado, aconteceu com Davi, que era rei, rico, ainda assim ficava abatido na sua alma. Por isso nós precisamos buscar as boas notícias, buscar palavras que nos deem um conforto, que nos deem força, que nos dê esperança. E não é à toa que a Bíblia nos diz que devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Está no livro de Lamentações 3:21. O mundo inteiro para assistir noticiários, uma hora ou outra durante o dia, porque é um hábito comum de todas as nações, na verdade. As pessoas querem se atualizar. Precisamos saber o que está acontecendo no mundo. Mas precisamos ter cuidado, muito cuidado, com as fontes às quais nós acessamos essas notícias. Precisa ser fontes que tenham uma boa credibilidade. Outra coisa que precisamos ter cuidado é que essas notícias não venham interferir no nosso emocional, no nosso espiritual e muito menos no nosso modo de viver. A Bíblia é a fonte das melhores boas notícias. Há algumas más notícias que nós vamos conversar depois sobre isso, mas a Bíblia é a maior fonte de boas notícias. Sabe, esse livro aqui, ele existe há mais de 2000 anos. Já tentaram destruir muitas vezes, várias pessoas. Já tentaram desacreditá-la, mas falharam. Todos que tentaram destruir a Bíblia, essa fonte de boas notícias, falharam. E essa já é uma boa notícia, porque esse livro tem sobrevivido e tem sido pregado de geração em geração. A primeira boa notícia que essa fonte contém, ela está em João 3,16 e diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, nós vivemos tempos tão difíceis, onde nós nunca ouvimos falar de tantas mortes, onde nunca na história nós ouvimos falar tanto em mortes como agora. Por causa do acesso que nós temos à internet, esse acesso instantâneo de acessar as notícias no mesmo instante que ela está acontecendo no mundo, né, ao vivo, muitas delas. Então, dessa maneira, nós ficamos sabendo de tudo que está acontecendo em instantes no mundo. E, infelizmente, muitas das notícias que nós ouvimos são notícias ruins. Notícias de acidente, de roubo, de pandemia, de enchente, de furacão, de terremoto, de fome. E todas essas notícias nos deixam abalados, porque nós temos sentimento, nós somos feitos de emoção. A nossa alma tem sentimento. Mas a boa notícia é que nós temos um Deus que cuida de nós. E por esse cuidado tão grande, tão infinito, por essa misericórdia ilimitada, por esse amor incondicional, Deus, ele deixou esse livro, escolheu homens. A dedo de Deus foram escolhidos para escreverem essas palavras que nos traz conforto. No dia da angústia, no dia da doença, no dia da agonia, no dia da ansiedade. Para cada situação, há nesse livro, nesta fonte, uma boa notícia. Uma das más notícias que contém na Bíblia é a seguinte: o salário do pecado é a morte. Por que Deus escreveu isso? O salário do pecado é a morte. Porque no Velho Testamento as pecavam e quem intercedia por eles, quem intercedia pelo povo, eram os sacerdotes, que oravam a Deus e pediam o perdão para o povo. E o povo se arrependia, chorava, e Deus vinha e perdoava os seus pecados. Aí Deus mandou os 10 mandamentos, né? Escolheu Moisés para libertar o povo, porque era para libertar o povo do Egito, o povo de Israel, que eram escravos. Mas nesta libertação, todos os povos da terra também foram libertos. Porque Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, e todos que seguissem os 10 mandamentos e obedecessem a Deus seriam salvos. Mas o tempo passou e o povo continuou se desviando dos caminhos de Deus, se desviando dos mandamentos. E Deus teve que executar um outro plano. Porque o salário do pecado é a morte. Essa é uma má notícia. Mas a boa notícia é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Está em Romanos 6:23. Os textos que eu quero ler com vocês está em Isaías 61. Nós vamos ler agora do 1 ao 3 e diz assim: Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião, uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto,
e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Então aqui era o profeta Isaías proclamando as boas novas de Deus para o povo de Israel naquele tempo. Houveram muitos profetas antes de Isaías. Houveram juízes que Deus usou. Houveram reis que o povo pediu. E Deus os usava para pregar as boas novas ao povo, para que o povo se arrependesse dos seus pecados, dos seus maus caminhos. E o tempo passou. Passaram 700 anos até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em todo esse tempo, Deus não desistiu da humanidade. Deus continuou enviando os seus profetas, homens e mulheres de Deus, que vinham, recebiam as mensagens de Deus e entregavam ao povo. Por quê, gente? Porque nós somos um corpo que tem uma alma e um espírito. O nosso corpo voltará ao pó, porque do pó nós viemos. Está escrito na palavra que do pó nós viemos e ao pó retornaremos. Mas a nossa alma, o nosso espírito viverá eternamente. E o lugar que irá o nosso espírito depende daquilo que nós fazemos aqui nessa terra. Por isso que Deus teve que enviar o seu único filho, Jesus, para a terra. Porque ele viu que o povo não obedecia aos profetas, o povo não obedecia aos reis, não obedeciam aos juízes, o povo continuou quebrando os mandamentos. Então o Senhor teve que executar o seu plano master, que foi enviar o seu único filho, o Emanuel, como foi mencionado no livro de Isaías, Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus foi o próprio Deus na terra. E ele veio para nos ensinar o caminho. A Bíblia diz que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Mas a todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Está em João 1,12. Gente, para pensar. Se nós nos tornamos filhos de Deus, porque peraí, todo mundo pensa que é filho de Deus, né? Que a gente nasce e já nasce filho de Deus. Não. Todos somos criaturas de Deus. Filhos de Deus nós nos tornamos quando nós aceitamos, aqui ó, como está escrito, a todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros. Herdeiros com Cristo do reino de Deus. Está escrito na palavra do Senhor. Você já parou para pensar nisso? Olha que plano maravilhoso do Senhor. Ele nos criou, Ele nos fez, Ele nos formou. Né? Foi Ele quem escolheu para nós o nosso pai e a nossa mãe, não fomos nós. Todo mundo trabalha aqui nessa terra para comprar casa, comprar carro, para poder garantir a sua morada, os estudos, uma boa faculdade, né? Uma vida confortável. Todos nós lutamos. Essa é a lei da natureza. Mas veja o que a Bíblia diz, que Jesus já preparou para nós moradas no céu. Nós vamos morar em mansões celestiais, porque nós somos herdeiros com Cristo. Jesus disse aqui, ó, na casa de meu pai há muitas moradas.
Vou preparar-vos lugar. Aí ele diz: quando o lugar estiver pronto, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, nós precisamos nos alegrar, porque a nossa recompensa de toda a luta que nós temos aqui na terra, por todo o trabalho que nós temos tentando comprar casa ou comprando casa, trabalhando para ter um negócio bem sucedido, uma carreira bem sucedida e muitas vezes falhando, nós temos a garantia de que ao aceitarmos que Jesus é o Filho de Deus e aceitar que Ele é o nosso Salvador, nos tornamos filhos e herdeiros, nós vamos morar em mansões celestiais. Isso é uma boa notícia, isso é uma notícia maravilhosa, gente. E nós precisamos nos alegrar, porque o fim da nossa vida neste mundo é o começo de uma vida maravilhosa na eternidade. Para os que creem, porque aquele que não crê, o fim será outro. Infelizmente é uma má notícia para os que não creem. O fim está reservado para habitarem no inferno. E a Bíblia diz que a porta do inferno é larga. Estreita é o caminho que conduz à vida eterna. Mas para o inferno a porta é larga, porque o diabo também tem lá muitas moradas para os pecadores. Mas para aquele que crer em Deus, para aquele que crer nessa palavra, no livro da vida, no livro que contém as boas novas, há a vida eterna. Quando Jesus ele veio para o mundo para cumprir o propósito de Deus na salvação, que é a salvação, porque a humanidade se perdeu em seus caminhos lá desde o passado. E hoje nós vemos a mesma coisa acontecendo. As pessoas seguem os seus próprios desejos, o seu coração tolo, como diz a Bíblia. Nós estamos procurando a felicidade, nós estamos procurando a satisfação, a realização dos nossos sonhos. Mas muitas vezes a gente acaba indo por caminhos tortuosos, por caminhos enganadores, ou dando ouvidos a palavras enganadoras. Por isso que a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não dê ouvidos a espíritos enganadores. Não dê ouvidos a espíritos mentirosos. Precisamos dar ouvidos a esta palavra, que é a verdade, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus não mente. A humanidade se perdeu em seus maus caminhos, se desviaram dos planos de Deus como filhos rebeldes e como ovelhas perdidas. Mas nós fomos resgatados pelo bom pastor, que é Jesus. Jesus é o bom pastor. Ele veio para encontrar as ovelhas perdidas. Como rei, ele deixou o seu trono no reino dos céus e veio para a terra para nos ensinar o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito em João 14:6. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso quem disse foi João Batista. Quando ele veio antes de Jesus ser anunciado como Messias, João Batista veio pregando as boas novas também e anunciando que viria o Messias, aquele que tiraria o pecado do mundo, como o Cordeiro de Deus. Quem crer nesta palavra será salvo. Quem não crer já está condenado. Não sou eu que estou dizendo isso, gente.
Essa palavra está em Marcos 16:16. Você pode conferir aí na tua Bíblia. Quem crer será salvo, mas quem não crer já está condenado. Por isso precisamos crer na palavra de Deus, precisamos crer nos enviados de Deus, que vêm para nos aumentar a nossa fé, para nos ajudar a entender a palavra de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem santidade ninguém verá Deus, é o que está escrito nessa palavra. E são boas notícias, em meio a tantas notícias ruins que nós vivemos hoje em dia. Nós precisamos buscar a fonte de boas notícias. Jesus veio para o mundo para anunciar as boas novas. E quais são as boas novas? A vida eterna. A vida eterna no céu, com os anjos, com Deus, com Jesus. E quem não quer a vida eterna com Deus? Eu desconheço alguém que possa dizer que não queira a vida eterna, porque já basta todo o sofrimento que nós passamos nessa terra, você não acha? Aí quando morrermos ainda vamos continuar sendo torturados, agoniados, sofrendo? Não. Quando morrermos, se morrermos com Cristo, teremos a salvação. Iremos gozar da vida eterna e morar nas mansões celestiais com o Senhor. No livro de Lucas, nós vemos quando Jesus veio para o mundo para anunciar as boas novas aos seus. Você pode me acompanhar aí na sua Bíblia, no livro de Lucas 4, do 16 ao 19, diz assim: Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, ele enrolou o livro novamente e devolveu ao assistente na sinagoga. E todos que estavam ali ficaram maravilhados ouvindo ele. Mas alguns não viram a Jesus como um enviado de Deus, como Messias, que foi profetizado lá em Isaías, que viria o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, que nasceria da Virgem Maria para trazer a salvação a todos. Alguns olhavam para Jesus como filho de José, como está lá no versículo 22, que diz assim: E todos exclamavam maravilhas sobre ele, e estavam admirados com as suas palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas questionavam entre si: não é este o filho de José? Pensa. Alguns criam, outros duvidavam. Quem é esse? Não é esse o filho de José? Como que ele fala? O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Espírito de Deus estava sobre Jesus, assim como estava lá com Isaías, que pregou também as boas novas ao povo. E como estava com tantos outros profetas que anunciaram a vinda do Messias, que anunciavam a salvação de Deus, o perdão dos pecados. Porque sempre foi esse o propósito da palavra de Deus, trazer salvação para a humanidade. Porque nós somos corpo, mas nós temos uma alma e um espírito que irá viver eternamente. Quando estamos doentes no corpo, nós buscamos o médico para nos passar um remédio para curar aquela enfermidade.
mas para a alma não tem remédio. A Bíblia diz que para certas feridas da alma não há cura, não há emplasto, nem emplasto, a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única palavra que através do Espírito Santo nos traz cura, nos traz conforto, nos traz alento, renova as nossas forças espirituais e emocionais. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, inclusive as forças físicas. Voarão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Está escrito na palavra de Deus. Então nós precisamos da palavra de Deus para nos trazer um novo ânimo, porque senão nós não vamos conseguir ser fortes e permanecer firmes nesse mundo diante a tantas notícias ruins. E sabe, meus amigos, às vezes a gente entra no YouTube para assistir uma pregação ou para ver um vídeo que tenha um bom conteúdo que nos traga algo para acrescentar a nossa sabedoria, o nosso conhecimento. A gente vê ali, muitas vezes até pastores com o título falando do fim do mundo. Olha que má notícia, fim do mundo. Apavora as pessoas. Não tenha medo, o mundo não vai mais acabar, porque Deus prometeu que Ele nunca mais acabaria com o mundo. Depois do dilúvio, Deus se arrependeu de acabar com o mundo. Ele está escrito na palavra, Ele não vai mais acabar com o mundo. E sim, Deus vai trazer julgamento sobre a terra, e eu acredito que já começou. Para que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos e se voltem para Deus, que abandonem os ídolos, que abandonem a religiosidade, as seitas, as filosofias, porque não há salvação em nenhum outro nome. Está escrito no livro de Isaías que não há nenhum outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. É tempo de buscarmos e darmos ouvidos às boas notícias, principalmente as notícias que vêm do Senhor, as boas notícias. Porque toda notícia ruim, ela é seguida de uma boa notícia. Por exemplo, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele diz que ele veio para que tenhamos vida e a vida em abundância. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele também falou: tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu por nós. Ele veio para pregar as boas novas aos seus, que eram os judeus, mas eles não o aceitaram. Mas então esse plano se estendeu a toda a humanidade. Todo aquele que aceitar que Jesus é o enviado de Deus, que Ele é o Messias, todo aquele que ouvindo a sua palavra, deixar entrar no seu coração. O salmista diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho são as tuas palavras, Senhor. É isso que nós temos que fazer da palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Porque assim não andaremos em trevas, não andaremos em pecado. Errar, pecar, todo mundo erra, todo mundo peca. Mas a Bíblia diz que se no coração se arrepende e com nossa boca confessamos a Deus, Ele ouve nos céus e perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. A Bíblia é a maior fonte de boas notícias. Não se deixe levar pelas más notícias. Não deixe que as notícias ruins abalem o teu emocional. Abalou o meu, abala sim. Instantaneamente, muitas vezes, de repente, dependendo do teu estado emocional, mas não deixe que isso dite as regras na tua vida, não deixe que isso atrapalhe o teu modo de viver, não deixe que isso enfraqueça a tua fé ou te impeça de buscar mais ao Senhor. Jesus venceu por nós, e se nós cremos que Ele venceu por nós, nós também seremos vencedores. Sabe, meus queridos, a Bíblia diz que
A culpa que estava sobre nós, dos nossos pecados, foi lançado em cima de Jesus. Por isso que ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Ele ressuscitou no terceiro dia e ele está vivo. Ele foi elevado aos céus. Os discípulos testemunharam esse feito. E hoje nós cremos com o nosso coração. Nós cremos pela fé. Porque está escrito na palavra que a todos aqueles que nele crerem não perecerão, mas terão a vida eterna. Então é preciso crer, sim, que Jesus morreu por nós. Ele ressuscitou no terceiro dia, ele subiu aos céus, está sentado à direita do Deus Pai, e de lá ele um dia virá nos buscar novamente, para nos levar e morarmos com ele nas mansões celestiais, porque ele prometeu, e o que ele promete, ele cumpre. Ele não é homem para quebrar as promessas. E o que eu quero dizer para vocês é que, se você ainda não crê que Jesus é o Salvador, hoje você tem essa chance. Basta você botar a mão no teu coração e fazer essa oração comigo. Você quer? Coloca a mão no seu coração e fecha o teu olho agora. E eu vou orar com você. Senhor Deus, em nome de Jesus eu apresento essas pessoas que assistiram essa mensagem, Senhor, que ouviram a tua palavra e que querem agora te aceitar como Senhor e Salvador das suas vidas. Senhor, alcança todas elas agora, porque a tua palavra diz que aqueles que vêm a ti, o Senhor não os lançará fora. E ninguém vem a ti se não for o Espírito Santo que os traga. Não sou eu, Senhor. Eu não sou nada, não sou ninguém. Eu sou apenas a filha da Elza. Mas o teu Espírito que está comigo, que me leva a entregar essa mensagem agora, é o mesmo Espírito que é onipresente, está em todos os lugares. Assim como o Senhor me chamou para pregar a tua palavra, para levar as boas novas aos que estão aflitos, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, toque-os agora. Traga paz ao seu coração, perdoa os seus pecados e sara a sua terra. E dá-lhe, Senhor, agora, a partir desse instante, os torna filhos seus e herdeiros com Cristo, das mansões celestiais, do reino dos céus, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada. Amém? Se você fez essa oração com fé, creia que o Senhor Jesus entrou no seu coração, que a partir de agora você é o templo do Espírito Santo. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa. Procure um pastor para se aconselhar. Se você já faz parte de uma igreja, amém. Mas se você não faz, junte-se à família do Senhor em alguma igreja perto da sua casa. E Deus te abençoe. Obrigada por você ter ouvido essa mensagem. E se você gostou, subscreve no meu canal e compartilhe. Talvez essa mensagem possa ajudar alguém, assim como ajudou a mim, que fiquei tão angustiada por causa das notícias ruins, porque nós somos humanos. Mas as boas notícias precisam também serem espalhadas. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Fiquem na paz.